Oi, gente, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Eu sou Ivanete Luz, graça e paz. Deus abençoe a sua vida. Até logo, Pai, a eternidade é logo ali. Essa é uma frase que me deu esperança quando eu vi uma das postagens de uma das netas do meu avô, filha do meu irmão, Bruna Machado. Ela tem um Instagram muito abençoado ali, que ela compartilha coisas muito boas da parte de Deus. E eu tô me inspirando esse título do vídeo numa das postagens dela, que dá esperança, né, queridos? Então eu quero te convidar a se inscrever no canal, apertar o sininho de todas as notificações se você não é inscrito, deixar o joinha, comentário. Se você puder deixar um valeu demais aí para apoiar o canal, eu sou muito grata. Então vamos falar, né, um pouquinho sobre a vida do meu pai. E aconteceu, né, o falecimento dele terça-feira da semana passada, para amanhecer quarta-feira. Hoje nós já estamos na próxima semana, hoje já é quinta-feira. Então eu tive aí uns 8 dias sem gravar, sem falar nada aqui, né? Queridos, assim, o luto acontece, né? É inevitável. Eu acho que por mais que você se apegue à esperança, aquilo que é bom, que um dia você vai ver a pessoa, mas a separação desse tempo que vamos ficar separados, que ele partiu para a eternidade, não tem como, né, gente? Dói mesmo, dói demais. O ser humano parece que não foi criado para dizer adeus, né? Então, esse até logo, ele me ajudou muito nessa frase. E compartilhando um pouquinho aqui sobre o meu pai, ele aceitou Jesus jovem ainda, né? E ele ganhou o pai, a mãe dele, a família para Jesus. Então, o meu avô e a minha avó eram guerreiros, gente, eram exemplos. A minha avó, uma mulher de oração incrível. E eu tive a oportunidade na minha infância de morar com ela no sítio, antes ainda de eu estudar, e eu gravo memórias muito marcantes, de cenas muito marcantes da minha avó. Ela dava uma sumida assim, eu era criança, vivia ao pé dela, né, colada nela. Aí tinha vários quartos assim, que era só uma cortina para abrir. Eu saía atrás dela, encontrava minha avó, muitas vezes encontrei ela ajoelhada ao lado da cama, orando. Aquilo gravou demais. Não era aquele bzuzu no meu ouvido, né? Pra neta, tem que orar, tem que orar. Não, eu saía atrás da avó e eu encontrava ela orando. Então isso marcou muito, gente, a cena, a atitude. Outra questão assim que marcou muito demais, que a avó louvava Deus todos os dias, à tarde. Eu acho que tipo ali pelas 5 horas da tarde. Então, o hino da harpa, Deus prometeu com certeza, chuvas de graça mandar, olhai para o Cordeiro de Deus. Hinos assim, gente, que marcou, decorava, né? Ela pegava a harpa, cantava, sentava numa cadeira e eu ficava do pezinho, de pezinho, né? Que era uma pitoquinha do lado dela. Então, a avó marcou muito, muito, muito a minha vida, sim, a mãe do meu pai. Então, quem ganhou a minha avó para Jesus e meu avô e alguns familiares foi o meu pai. Mas no decorrer da vida aconteceu coisas, né? A separação dos meus pais, meu pai se distanciou um pouco, e o que hoje nós guardamos assim no nosso coração como esperança é que quando meu pai começou a ficar ali doente, foram 6 meses, gente, 6 meses de acompanhamento e de sofrimento ali também com meu pai, porque a gente começou a ver ele sofrer, foi muito difícil para nós. Difícil para ele, difícil para os filhos que não querem ver, né, o seu pai sofrer ali, o seu ente querido. Mas agora eu me consolo, porque o meu pai, por um tempo ali, ele tinha um caminhão de frete, fazia mudanças, viajava, fazia na cidade. Se ele tivesse partido de outra forma, num acidente, alguma coisa assim, ele não teria oportunidade de ficar numa cama ouvindo ministrações da palavra de Deus da parte dos filhos. A minha irmã mais velha e o meu irmão mais velho foram os mais empenhados na salvação do meu pai. O meu irmão é pastor, então ele, tipo, trazia o plano da salvação para o pai repetidamente, orava, ministrava. E os últimos dias, daí 2 semanas e pouco, aí o meu pai ficou com a minha irmã e eu dei um suporte à medida que eu pude. Então ela colocava louvores, orava com o pai, botava mensagens para ele, vinha irmãos de fora
para orar e ministrar com ele. Deus usava os irmãos, Deus mostrava em mistérios coisas que Deus estava fazendo na vida dele, que ele estava trazendo, né, lembranças ainda da juventude, consertando diante de Deus, tendo essa oportunidade. E quando estava ainda na casa dele, que era 2 irmãos meus que moravam junto, acompanhavam mais, vinha uma prima minha e fazia o culto doméstico, vinha, né, irmãos. Então, assim, isso nos consola, porque a última vez que eu estive com meu pai com vida foi numa segunda-feira, e ele partiu, né, na terça de madrugada para quarta, e eu via ele gemendo ali, e é bem difícil para mim. Então eu questionei a Deus nesse momento, né, Senhor, o Senhor não está, né, reagindo a isso? Já faz meses que meu pai está com dores e reagindo. Daí o pai dava as mãozinhas assim pra gente, né, porque ele ficou igual um bebezão adulto, né, aquele homem forte, guerreiro, trabalhador que a gente conheceu. Nesses 6 meses aí de sofrimento no seu físico, ele estava bem diferente. Então ele dava as mãos pra gente assim, daí eu fiquei segurando as mãos dele, eu baixei minha cabeça e fiquei orando, falando com Deus. Orando, e meio quase que brigando com Deus, né, falando: o Senhor pode curar, o Senhor pode levar ele para uma eternidade de salvação. Assim não é como a gente quer ver nosso pai. Já fazia 6 meses, e isso foi na segunda, e ele partiu na terça, né, de madrugada para quarta. E só que quando eu orei com meu pai, eu tenho discernimentos espirituais de algumas coisas, eu tenho em forma de sonhos, em forma de sensações, em forma de arrepios, em formas, né, como Deus às vezes mostra uma sensação, se existe atuação maligna, se ali é o inimigo querendo tirar aquela vida, aquelas coisas, né, que só quem tem já um tempo com Deus entende como é que é isso, que tu vê, que tu sente, que tu sonha. E eu orando ali com o meu pai, eu percebi no meu espírito, gente, que era só o corpo que sofria. Ele estava assim, ó, protegido, ele estava salvo, coberto. Não havia uma sensação que ainda tinha que quebrar alguma maldição, orar por libertação, liberar perdão, aquela coisa. Sobre a minha vida, quando eu era mais jovem, eu tinha alguma preocupação sobre falta de perdão, alguma coisa entre mim e meu pai, mas eu senti ali no olhinho dele que entre nós estava tudo bem, né, no nosso coração, e eu com ele tudo bem ali junto, e aquilo ali era muito bom. E aí, às vezes, ele não conhecia certas pessoas, e a minha irmã perguntou um dia, assim, 2 dias, né, quem é essa moça, pai, que veio ajudar a cuidar, para ver se ele conhecia. Ele dizia: a Ivanete. Aí eu lembro que eu dava beijo nele, né, porque aquilo ali era muito precioso para mim, que nos últimos dias ele sabia que a Ivanete estava ali. Para mim era muito, muito importante, e é muito importante. Queridos, então é nesse consolo que meu pai foi salvo, e hoje eu me conforto, eu sei que ele está no paraíso, né, numa eternidade com Deus, e eu me consolo, queridos, assim, o corpo sofreu, foi difícil, foi muito difícil, mas o corpo estava sofrendo para a preparação do espírito. Ali ele pôde ficar quietinho e ouvir as ministrações de Deus e ver o quanto a vida é frágil. Ele foi um homem muito guerreiro, gente, muito forte, muito trabalhador, muito enérgico, temperamento forte. Quem conheceu, né, seu Herotildes, o nome do meu pai, ele tinha muitos amigos, fez muitas mudanças, viagens no armazém ali no bairro, ele era muito conhecido. Então muitas pessoas conheciam o homem forte, guerreiro, destemido, mas por algum tempo não estava, né, 100% com Deus, porque ele sempre acreditou, ele sempre apoiou financeiramente a obra de Deus, mas ele tinha que estar mais perto, né? O caminho é estreito, tinha que haver, né, reconhecimento de algumas coisas, conserto, e Deus deu essa oportunidade. Então é nisso que hoje eu me consolo. O corpo sofreu para a preparação do espírito. Foi passageiro, né? Esses meses ali parecia uma eternidade, mas hoje nós vemos não, que passou rápido, e que a eternidade sim é o tempo todo sem fim, e uma eternidade com Deus vale muito. Então eu trouxe esse vídeo aqui, gente, para mim ir retornando aqui minhas atividades no canal. Eu precisei muito desses 8 dias, e eu comecei a orar a Deus: Senhor, não posso ir passando mais tempo, que dali a pouco eu não vou querer mais estar gravando. E eu amo muito a vida de vocês aí, embora difícil ir voltando, né, gente, retomando,
mas Deus é comigo, Deus é com vocês, Deus é conosco, eu rogo a oração de vocês, né? E uma eternidade toda com Deus vale qualquer sofrimento, qualquer tratamento de Deus vale, né, queridos? A eternidade não tem fim. Uma eternidade com Deus é o maior tesouro, é o bem mais precioso. Então, fica com Deus, Deus abençoe a sua vida, obrigado por estar aqui comigo nesse vídeo, nos vemos no próximo vídeo, se Deus permitir. Beijos, a paz.